Bom, para encerrarmos o assunto de equipes de alta performance, liderança, é preciso falarmos de comunicação. Comunicação é um aspecto muito importante nessa relação líder-liderado e formação de equipes. Veja por quê. Através da comunicação, todo e qualquer tipo de relação, de confiança, de sentimento de pertencimento pode acontecer. Na escola aprendemos que existe, no processo de comunicação, o emissor, o receptor, a mensagem a ser transmitida, o canal a ser transferida, essa mensagem, mas ao longo do tempo, esse básico de comunicação ele foi aumentando, ele foi sendo acrescido de valores muito significativos. Antes da mensagem sair do emissor para o receptor, é preciso lembrar que existe uma codificação que escolhida pelo emissor, que passa pelos seus valores, a sua experiência, a sua crença, as suas ideias de mundo, e aí ela é transferida para o receptor, né? Deixa eu sair daqui desse cantinho e ir para cá, para ficar mais fácil. Ela então é transferida para o receptor, né? E esse receptor, antes de receber essa mensagem, também coloca um filtro de acordo com as suas verdades, com a sua ideia de mundo e faz uma leitura diante desse filtro. Dessa forma, o grande, sem contar a questão dos ruídos que pode acontecer no meio do caminho, né, de comunicação, mas que não trataremos disso agora, focaremos muito mais no feedback. Um aspecto muito relevante para que essa comunicação aconteça efetivamente é o feedback. É o retorno, a alimentação, a retroalimentação daquilo que está sendo falado, para que de fato essa comunicação seja efetiva e clara. É preciso saber é preciso que o receptor se certifique daquilo que o emissor passou e, através dessa certificação, possa então agir e responder de acordo com o esperado. Para melhor compreensão, vamos entender essa comunicação, né, nas partes que cabem a ela, né? Primeiro, existem algumas coisas que dificultam o processo de comunicação. Então, aí, temos 4 pontos muito relevantes nessa questão. Voltamos eu para cá. Pessoas sem opinião formada. Isso atrapalha e muito a comunicação. Aquelas pessoas que não têm uma opinião sobre o assunto, né? E que muitas vezes desconhecem aquele assunto, fazendo uma leitura muito longe da realidade. Assim como pessoa sem opinião formada pode prejudicar, a pessoa com opinião já formada e cristalizada a ponto de não querer compreender ou enxergar de uma nova forma, também pode fazer com que a comunicação seja falha, a liderança não seja efetiva e não se desenvolva uma equipe de alta performance. Há também aquelas pessoas que querem ter vantagem de ordem pessoal com relação às informações. Então, só entendem aquilo que vem de encontro com o que acredita ser verdadeiro, com o que acredita que seja importante a ela, né? Então, fazendo com que quebre-se a comunicação real, que perca a essência da comunicação real, que perca a essência da comunicação real. Emoções, aquelas pessoas que deixam o emocional tomar força, ser muito mais importante do que o próprio fato em si, do que o próprio conhecimento. Então, às vezes, por incapacidade, por medo, por receio, acabam tomando posições que dificultam a comunicação.
E algumas pessoas gostam de ter a experiência passada como base, entretanto, não se desapegam dessa experiência ou utilizam como assim: se deu errado aquela vez, dessa vez também vai dar, o que dificulta esse processo. Precisamos fazer com que as pessoas se desapeguem desses pré-conceitos, dessas ideias fechadas a respeito do que vai ser dito, para que possam ouvir de fato aquilo que é preciso e necessário. Então, existem barreiras de comunicação, como falamos, tanto do emissor quanto do receptor. Por exemplo, do emissor, a linguagem e símbolos inadequados. É preciso saber escolher a linguagem ou símbolo que vai ser útil para aquele público. Características pessoais, entender para quem estamos falando e compreender o quanto isso é importante, uma linguagem clara e coerente. O tom de voz também é muito importante. Porque muitas vezes falamos uma coisa positiva, mas a entonação faz com que a pessoa entenda de maneira errada. Outras vezes é algo muito importante, mas que a entonação faz que aquilo se torne leve, né? O corpo fala, existe um livro que fala sobre isso. Não adianta eu dizer para você, eu te amo. O meu corpo está dizendo que não. Ou eu dizer, eu não te amo, mas estou dizendo que sim, né? Momento impróprio. Às vezes a gente vai falar uma coisa que não é o momento certo. A pessoa não está pronta para receber essa informação. É um momento que está sendo difícil para alguém. Então, assim, encontrar o momento próprio. E imaginar que a pessoa saiba sobre o que a gente está falando também é um doce engano. Porque precisamos ter certeza se a pessoa sabe do que se trata. É também barreira, mas agora do receptor, a falta de paciência, a pressa em querer saber. Às vezes tem gente que nem ouve o todo e já tira a sua conclusão. Ou a desatenção, está com foco em outra coisa totalmente diferente. Tendência a avaliar e julgar. Pessoas que já têm aquela ideia pré-formada, então assim, o que vai falar não serve para mim, ou o que vai falar vindo dessa pessoa, é claro que serve. Preconceitos e valores pessoais, que quase dizem a mesma coisa do de cima. Às vezes, o que vem de uma determinada pessoa, sempre eu vou ter como negativo ou positivo. Pré-conclusões. Ah, eu já sei do que ela está falando, então eu já concluí que é assim. E aquela questão, eu não preciso ouvir mais nada, eu já domino o assunto. Então, eu já estou confiante disso e tenho resistência em aprender coisas novas. Então, essas são barreiras que prejudicam a relação, que prejudicam a comunicação como uma fonte importante de formações, de relações interpessoais e de conhecimento e de ampliação do próprio, né? Comunicação interpessoal, né? Então, assim, informar, esclarecer, tirar dúvidas, é necessário criar a cultura de comunicação interpessoal para crescer o canal de informação, para ter um esclarecimento dos fatos, para tirar dúvidas a respeito da situação. Essa comunicação interpessoal, ela serve também para gerenciar pessoas e avaliar o desempenho e situações. Ela é importante, essa comunicação interpessoal, para ensinar algo e mostrar apoio e compreensão, para influenciar e provocar a motivação nas pessoas, para persuadir, convencer e negociar melhores condições. Ou seja, a comunicação interpessoal, ela é um instrumento de formação de grupos, ela é um instrumento de clima organizacional, de capacidade de motivação de pessoas, de dar à pessoa condições de, de ser ouvida também, mas principalmente de se desenvolver, de ser melhor com aquilo que ouve, que faz e que acontece. Então, assim, olha, verbal e não verbal. O rosto fala, né? Olha para você ver, o rosto fala através do não verbal. Nem sempre o que nós estamos falando é aquilo que nós estamos querendo dizer ou estamos dizendo, porque o nosso corpo fala. Então, olha lá, facial. Existem expressões positivas, que é o sorriso, a boca relaxada, aberta, pronta para ouvir, né? Existe negativa.
lábios apertados, músculos da face tenso, sorriso formal, sobrancelhas levantadas, o olhar para baixo, isso tudo é ruim. Os olhos, agora que é olhar para baixo. Positiva, pupilas dilatadas, bom contato visual, olho no olho, isso faz sempre a diferença. Olhos bem abertos. O olhar para baixo, a falta de contato visual, o olhar apertado é o oposto, o que nos dá indícios de que a pessoa não está sendo verdadeira ou ainda não está satisfeita, não está tranquila naquele tipo de comunicação, né? É, a cabeça ereta, afirmar com a cabeça, dizer sim com a cabeça. Balançar para frente e para trás é negativo, né? E cabeça caída ou curvada é cansaço, né? Posição do corpo, braços abertos, ereto, para frente, é sinal positivo. Braços cruzados, pernas cruzadas inadequadamente, ombros caídos, significa que desatenção ou falta de interesse. Gesticulação nas mãos, mãos abertas, erguidas, mão no peito, toque, isso é sempre positivo. Agora tamborilar os dedos na mesa, esconder a boca, estalar os dedos, os punhos cerrados, são sinal de que a comunicação não está sendo adequada, né? E que não está sendo favorável para a situação. Então, assim, existem canais formais de comunicação, que a gente pode fazer a comunicação formalmente. Descendentes da grau hierárquico mais alto para o mais baixo, de cima para baixo. Ascendente do pessoal que está mais abaixo hierarquicamente para os superiores. E horizontais entre parceiros. Entre esses três canais, pode acontecer problema. Mas muitas vezes fixamos os problemas lá no descendente, que a liderança não é clara com os funcionários. Mas existe também o inverso, funcionários que não são claros com líderes, funcionários que boicotam essa relação de clareza, de transparência, tanto com o líder quanto com o próprio grupo, e o que atrapalha muito a confiança, o bom relacionamento e o bom resultado da equipe, né? O bom andamento e o bom resultado, mas principalmente a confiança entre as pessoas, a ideia de que todos estão no mesmo caminho. Canais não formais. Existem grupos paralelos, que além do grupo grande da equipe, existem grupos que se formam por se conhecerem fora da organização, porque se dão muito bem, por simpatia, porque às vezes fazem parte da mesma religião, do mesmo time de futebol, da mesma escola de samba. Então, existem os grupos não formais que acontecem ali dentro. Existe a rádio peão, né? Por que chamamos de rádio peão? Embora eu particularmente não goste do termo peão, mas a rádio peão é um termo muito utilizado para se dizer que existem comunicações paralelas e que nem sempre são positivas e são disseminadas. A gente precisa tomar cuidado com esses canais não formais, que embora não sejam, eles não sejam tão legais aos olhos das pessoas, mas eles podem ser. E a gente tem que cuidar para que eles sejam, já que existem, que eles sejam. E os giros, que são giros dentro da organização, às vezes alguma pessoa que influencia o restante e assim por diante. Reuniões de trabalho, né? As reuniões de trabalho elas têm que ser pautadas em tarefas e relacionamentos, considerar as diferenças entre as pessoas, o nível de maturidade das pessoas, até para definir tarefas e até para cobrar tarefas e até para deixar claro as tarefas que ali estão. Agora, um ponto muito importante, e talvez o mais importante que eu falei lá no começo da comunicação, é o feedback, né? E o feedback, ele tem aqui, nós temos aqui quatro pontos, quatro estilos de feedback. O positivo, que a função é reforçar o comportamento, as atitudes bem-sucedidas e o que se deseja ser repetido. Gera um agradável bem-estar e costuma ser motivador.
dar um feedback para uma pessoa de algo que ela fez e que foi legal, que gostaria que fizesse novamente, é fundamental para a pessoa saber que está no caminho certo. Existe o feedback corretivo. Ele tem um objetivo de mudar o comportamento de uma pessoa. Redireciona o que já existe em busca de melhorias, de aperfeiçoamento. Ele muitas vezes é confundido com o ofensivo, mas é necessário treino para que ele seja eficaz em sua intenção e função. Então, o feedback corretivo é uma maneira clara, tranquila, sem ser agressiva, mas sim assertiva, é redirecionar as pessoas em suas ações, para que não se repita um comportamento que não foi adequado, para que exista a possibilidade de mudança desse comportamento. Entretanto, há dois tipos de feedback que são desnecessários de certa forma. Porque um é ofensivo, é agressivo ao extremo e desqualifica ou humilha quem recebe. E pode ser muito negativo e destrutivo, obviamente, e ele desmotiva e causa danos, às vezes, até se repetidas vezes com a mesma pessoa, pode ser considerado um assédio moral, né? Causa danos graves no desempenho desse profissional. E existe o insignificante, que trata-se de um feedback tão vago e tão genérico que a pessoa que recebe não consegue entender por que aconteceu. Ele é sem efeito. Às vezes acontece num momento inadequado, num momento inoportuno e que não agrega nenhum valor para quem o recebe. Então, assim, precisamos fazer feedbacks positivos e corretivos. Não devemos utilizar os ofensivos e insignificantes, que nada acrescentam além de prejudicar a comunicação efetiva do grupo. Os princípios são muito básicos. Não é assim. Não, não, não são os feedbacks, eles não devem ser medidos pela quantidade que são dados. Eu não preciso dar feedback toda hora, mas quando fizer, eu preciso fazer com qualidade. Eu preciso ser cordial com a pessoa, me colocar no lugar dela, né? Fazer com que ela entenda o propósito disso daí, né? Contato visual, olhar nos olhos, né? Já que o corpo fala, olhar nos olhos, é mostrar para essa pessoa o quanto ela é importante, o quanto eu estou cuidando dela neste momento, no sentido de dar, né, a ela condições de melhoria. Esse é o principal motivo. É muito importante que a gente entenda que existem pessoas que são chamadas de alta manutenção, que são pessoas que precisam de mais feedbacks do que as outras. Existem pessoas que necessitam de mais feedbacks do que as outras. Então, essas pessoas merecem e a gente pode fazer isso. E por último, sonegar feedbacks, não dar retorno nenhum, não deixar a pessoa no escuro pode ser visto como um castigo psicológico. Então, tomemos cuidado para não estar castigando pessoas pela omissão, né? Então, fazer com que a liderança entenda que não dar retorno é castigar psicologicamente, é omitir aquilo que é direito dela, né? E, por fim, para a gente finalizar, existem algumas dimensões do feedback que devem ser levadas em consideração, né? E essas, a gente começa como elaborar um plano, né? É necessário refletir sobre o que deve dizer, aplicar o feedback com objetivos, com exemplos objetivos, tendo sempre solução ao problema apresentado, não é simplesmente falar por falar. A abordagem específica. É importante saber o que de fato aconteceu para apresentar exemplos claros e compreensíveis. Foco em comportamentos. Mostrar que o feedback eficiente não lida com personalidades, atitudes ou preconceitos. Concentra-se apenas em comportamentos específicos que podem ser analisados e mensurados. Então, eu tenho que ter foco no comportamento. Eu não estou falando de uma pessoa por falar. Eu estou falando de um comportamento que ela teve, que é positivo ou negativo, desejado ou não. Escolher a hora e local, né?
escolher que horário que isso deve ser, o retorno deve ser dado, o local apropriado para isso, né? Não é fazer na frente de outras pessoas. É, e assim, pensar que tem que ser imediato, a pessoa fez isso, fala imediatamente, não espera assim 5 meses depois para poder falar, né? E não cria tensão para fazer isso. Tem que ser uma coisa natural e normal. Tem que ser um feedback equilibrado, né? Que trata do equilíbrio entre o positivo e o corretivo, nada do agressivo ou alguma outra coisa assim. E relevante, né? É, se- ao se relacionar com os outros, ao expressar uma opinião, não se deve exceder ou exagerar. Então, é fundamental permanecer calmo, manter a objetividade nessa situação. Tem que ser relevante para pessoas, né? Que estão envolvidas. É, precisamos ter técnicas eficientes de ir direto no assunto, né? De não ficar rodeando, feedback dar retorno rápido a respeito da situação e retorno muito objetivo a respeito do mesmo, né? É, estilo eficaz, criação de uma abordagem pessoal. Então, assim, tratar cada um como é, inclui a prática de não dar conselhos, não é esse o objetivo, ao menos que a pessoa solicite para você, mas é mostrar, apontar. Descrever os sentimentos, manter o equilíbrio emocional, né, e evitar demonstrar sentimentos, né? Manter o equilíbrio, não estou com raiva da pessoa por causa disso, não estou feliz por causa daquilo. E ter capacidade de ouvir. Consiste na condição de encorajar as pessoas a falarem. Dar a ela, desculpa que está escrito errado aqui, mas é dar a ela condições de se colocar, dar a chance da pessoa falar e dar ouvido a isso, né? Dar ouvido a isso, que eu acho que é mais importante. Na última página, nós temos é, as referências utilizadas, mas para fechar, propriamente dito, esse assunto, eu gostaria de lembrá-los o quanto, né? O quanto, aqui estão as referências, estou um pouco na frente, então vou sair agora um pouquinho dessa e vou aqui para baixo. O quanto é, é fundamental que a gente entenda que para a formação de equipes de alta performance, nós temos que ter líderes preparados, que consigam entender as pessoas que ali estão e dar espaços para o desenvolvimento delas, através de uma comunicação precisa, segura, objetiva, através de feedbacks claros e coerentes. Eu acho que esse é o caminho para a gente criar equipes de alto desempenho e de alto retorno para qualquer organização. Espero ter ajudado. Abraços a vocês e até mais.